Olá, tudo bem? Como é que você está? Tudo certinho? Eu desejo que a paz que vem de Deus, que ela esteja reinando na sua vida neste dia. Hoje nós vamos continuar a reflexão sobre quem é Cristo, quem é Jesus, quem é este homem que a Bíblia tanto nos fala. Nós vimos no primeiro vídeo que Cristo é a imagem do Deus invisível e que Ele detém tudo, segura tudo na palma da sua mão. E hoje nós vamos continuar a leitura do livro de Colossenses e entender um pouquinho mais sobre Cristo. Diz assim, Colossenses capítulo 1, versículo 18, que Ele é a cabeça do corpo que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Supremacia, o que significa isso? Maior, ou seja, o nome de Jesus é um nome que se sobrepõe a todo nome. Ninguém está acima de Cristo, não. Cristo, o nome de Cristo está acima de todo e qualquer nome. Essas palavras são palavras que nós já ouvimos muito, né? Tem até música sobre isso. Nome que está sobre todo nome. Mas por quê? Por que Cristo detém isso? A gente precisa se questionar sobre esses detalhes, porque isso faz diferença, sabia? Por que tem esse nome que está sobre todo nome? Vamos entender isso um pouquinho melhor? Filipenses capítulo 1, versículo 6. Esta, meus irmãos, para mim, é uma das maiores revelações que o apóstolo Paulo teve sobre a pessoa de Cristo. Olha que interessante, diz assim, que Cristo, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo ao qual deveria apegar-se. Olha que lindo isso! Jesus era Deus, estava com Deus no princípio, estava lá quando nós fomos criados, ele detinha o poder, ele estava no poder, mas ele não se apegou ao fato dele ser Deus, ele não se apegou a este cargo, vamos dizer assim para melhor compreender. Nada, guarde isso no seu coração, nada corrompe a Cristo. Cristo não é alguém capaz de ser corrompido. Não acontece isso com ele. E ele não se apega ao poder. Agora, continua aqui, olha o que o texto continua dizendo. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ele não deu importância ao cargo, mas se tornou como eu, se tornou como você, sujeito a dores, morreu na cruz, sofreu muito. E aí olha o que diz o texto. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Olha que revelação do apóstolo Paulo. Jesus não é alguém que se corrompe. Ele não deu importância ao cargo que ele tinha, ao poder que ele tinha. Mas ele se humilhou, se tornando alguém inferior a ele, abaixo dele. Ele saiu do seu cargo e se tornou alguém abaixo do seu cargo. Olha que interessante isso, né? É como se você pegasse um diretor de uma grande empresa, de uma multinacional, e ele falasse assim, eu sou o presidente, eu detenho o poder, mas a partir de hoje eu vou ocupar o cargo mais humilde que tem nesta empresa e vou ter o menor salário de todos. Cristo estava no alto e ele vem aqui embaixo, se torna como um de nós. Supremacia. E Deus lhe deu o nome que está sobre todo nome. E o texto continua falando. O texto lá em Colossenses diz assim,
pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Cristo é um ser completo. Cristo é completo. Deus, quando ele cria o homem, lá no princípio relatado em Gênesis, Jesus estava lá. Diz que as coisas foram criadas por e para ele. Quando ele nos cria, ele não nos cria porque ele tinha necessidade de ser adorado ou algo desta natureza, não. Ele nos cria, sabe por quê? Porque ele quis se doar. Ele quis se doar. Se você puder, assista o meu vídeo que eu gravei, chamado Deus é Perfeito em Tudo, onde eu falo sobre a plenitude de Deus. E quando a gente fala de plenitude, existe uma frase que diz que no coração de cada homem existe um buraco do tamanho de Cristo. Sabe por quê? Porque nós somos incompletos e quando Cristo vem morar em nós, nós nos tornamos seres completos. Plenitude. Cristo é completo. Cristo não precisa de algo, ele não é alguém que tem um espaço vazio nele que precisa ser completado, não. Mas ele é completo, ele é perfeito e quando ele vem habitar em nós, nós nos tornamos seres completos. Quando Cristo entra numa casa, quando Cristo entra numa família, numa cidade, numa nação, tudo ali é transformado. Meus irmãos, este livro, o livro, é mais um livro qualquer, como outro livro qualquer. Mas este livro, quando ele é aberto e quando ele é lido com o coração, quando nós permitimos que estas palavras entrem dentro do nosso coração, sabe o que acontece? Essas palavras nos influenciam. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus ela é viva. Cristo é vivo nestas palavras. Cristo morreu, ressuscitou, está ao lado de Deus. E quando nós lemos a palavra de Deus, nós passamos a compreendê-lo melhor, que é o que nós estamos fazendo, estudando sobre ele. E quando ele vem habitar em nós, nós somos transformados, nós somos completos. A nossa família é transformada, uma cidade é transformada, uma nação é transformada. Este livro contém palavras que saram, palavras que transformam corações, famílias, cidades, que podem transformar o mundo inteiro. Porque aqui dentro existe vida, porque Cristo é completo, Cristo é supremo. E quando ele vem, quando a supremacia dele toma conta da humanidade, quando as pessoas permitem que ele venha as preencher por completo, a mudança acontece. Amém? Fique com essas palavras neste dia. Cristo é supremo, o nome dele está acima de todo nome e ele é um ser completo. Ele não precisa ser completado. E vamos encerrar novamente lendo aquelas palavras lindas do apóstolo Paulo, que Jesus, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo ao qual deveria apegar-se. Este é o meu, este é o Deus que te criou e que me criou e que coordena e tem um domínio sobre tudo isso. Amém? Deus te abençoe e até a próxima.